Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, faz um tempo que eu não posto vídeo aqui para o canal, realmente já faz um longo tempo até, e eu quero pedir desculpa de antemão aqueles que assistem aos meus vídeos e que de certa forma fica até esperando novos vídeos. Eu não tenho aqui muitas visualizações, muitos inscritos no canal, mas eu penso que eu devo consideração a essas pessoas que assistem e também todas elas têm o meu respeito e que por isso estou pedindo desculpas já de antemão. E neste vídeo, pessoal, eu quero falar um pouco com vocês, discorrer para vocês sobre o exemplo na educação, a força do exemplo na educação. E para isso eu vou recorrer a esta pequena obra aqui, o próprio autor chama de um opúsculo, chamado A Educação pelo Exemplo, de Henri Pradel. É uma obra extraordinária, recomendo a todos essa pequena obra, vale muito a pena, sobretudo para os tempos atuais que estamos vivendo, para esses tempos sombrios, negros, com falta de pessoas e até mesmo de pais, com bons exemplos, exemplos de caráter, exemplos de virtude, exemplos propriamente de pai, de professor, de educador. Vivemos uma escassez, de um modo geral, de pessoas verdadeiramente que sabem o valor, aliás, que conhecem verdadeiramente os verdadeiros valores, que prezam por eles e vivem por eles. Falta isso nas famílias, nas escolas, na política, até mesmo, por incrível que pareça, até mesmo na Santa Igreja. Parece que está nivelado praticamente em todas as instituições o rebaixamento moral e intelectual e espiritual da humanidade. E esse livro, ele é uma espécie de socorro, de grito para os pais e educadores. Não vou discorrer muito sobre o livro, porque eu não o li inteiro, li apenas, se não me engano, os 3 primeiros capítulos, mas pelo que eu li é muito profundo mesmo. Eu vou até iniciar para vocês terem uma ideia, só a introdução do livro. Vou ler apenas a introdução, uma pequena introdução, mas para vocês compreenderem o verdadeiro valor dessa obra e o quão é importante o exemplo na educação, sobretudo na primeira infância e também na vida inteira. Porque nós pais, os professores também, tem que ser exemplos. Nós temos que ser faróis para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos. Nós temos que ser exemplo. Temos que, digamos assim, sermos pontos de referências para aqueles que são mais novos que nós. Não apenas nossos filhos, mas para todos. Depois a gente vai discorrer mais sobre isso. Bem, a introdução que está na página 11, o autor ele é fantástico. Eu vou ler para vocês. Abre aspas. Para triunfar na delicada obra da educação, é preciso que se preencham ao menos 4 condições. Ter uma ideia nítida do fim a que se deve conduzir a alma confiada, ou seja, a criança. Conhecer o caráter e as possibilidades da pessoa a formar, ou seja, temos que conhecer verdadeiramente as possibilidades das nossas crianças, por exemplo, a questão cognitiva, porque cada idade, cada criança tem suas particularidades cognitivas e também cada idade apresenta também suas particularidades. O terceiro é descobrir e empregar os melhores meios para obter o resultado desejado, ou seja, o método. Temos que ter, além de conhecer, além de saber qual é o objetivo último da educação, conhecer a alma da nossa criança, aliás, o caráter da nossa criança, temos que também ter o melhor método. E o quarto é dar o exemplo da
aquilo que se ordena ou que se aconselha. Ele prossegue. Noutros termos, é preciso conhecer o fim, a criança, o melhor caminho e, para esse fim, com essa criança, nesse caminho, ir à frente. Prossegue. Destas 4 condições, a mais essencial é a última. Sem a autoridade do exemplo, as melhores palavras e os melhores experimentados métodos geralmente seriam inúteis. Com o prestígio do exemplo, até mesmo conhecimentos e aptidões pedagógicas medíocres podem triunfar. Acreditamos estar já suficientemente clara a importância do assunto deste opúsculo. Fecha aspas. Bem, pessoal, essa é a introdução da obra. E depois ele vai discorrer sobre em vários capítulos outros temas, como, por exemplo, creamos na força do exemplo, que é o primeiro capítulo. O segundo, a criança é muito imitadora. O terceiro, analisemos as razões dessa influência. O quarto capítulo, melhoremos a nós mesmos pelo interesse de nossas crianças. E assim prossegue. Gradativamente ele vai partindo da natureza, do exemplo, da sua importância e vai mostrando como que, através do exemplo, podemos dirigir a alma da criança para o fim último, que é a educação. E para mim, que sou cristão, católico, o nosso fim último é a beatitude eterna, alcançarmos a salvação. Lógico que não é por nossos méritos, nem por glória nossa, mas por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou algumas condições para tal. Como exemplo, o batismo. Recentemente batizei os meus filhos. Na última sexta-feira do mês de fevereiro. Só para vocês terem uma ideia, na última sexta-feira de fevereiro, eu tinha 2 opções, como pessoas, como qualquer pai nesse mundo. Curtir o carnaval, como muitos falam, curtir carnaval, o que o carnaval oferece, ou batizar os meus filhos. Perdão. E lógico que, como cristão, eu não pensei 2 vezes. Eu me recordo que até o padre, que inclusive foi o padrinho dos meus meninos, padre Robson, ele até me perguntou novamente, tem certeza que é o final desse mês? Eu disse, claro, padre, é o final desse mês. E batizamos. O batismo é, digamos assim, o início propriamente dito da educação dos nossos filhos em direção ao fim último, que é a beatitude eterna. Nós temos que apresentar os nossos filhos a Cristo, por isso que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a partir desse momento ele torna-se filho de Deus, filho adotivo, mas filho. E devemos conduzir os nossos filhos nessa missão divina. Temos que dar o exemplo para ele de cristão. Eu, enquanto pai, tenho que dar exemplo de pai cristão, minha esposa como esposa cristã, e conduzirmos os nossos filhos na mesma perspectiva, na mesma ótica da salvação eterna. Não é para conseguir um emprego, não é para cursar uma universidade, mesmo que isso faça parte da vida, mas não é o fim último. Isso são fins secundários. Deu para compreender? Por isso que é importante o exemplo, darmos os exemplos. Por exemplo, meu avô criou 12 filhos. Ele era semi-analfabeto ou praticamente analfabeto, mas conduziu nessa perspectiva de temor a Deus, de reverência a Deus. Numa época onde praticamente ele não tinha nenhuma ajuda de governo, nenhuma ajuda de INSS, Bolsa Família, Bolsa isso e aquilo, não tinha grupinho de WhatsApp para ficar chorando suas mazelas e pedir ajuda um ao outro, não tinha isso, não tinha Pix, não tinha nada. Criou 12 filhos, trabalhando com a enxada, limpando mato, arrancando toco, trabalhando para outros em terras alheias, de aluguel, mas criou os filhos com dignidade.
O maior exemplo que eu vi de homem. Eu me recordo que quando eu fui militar da Marinha, o sargento, que era nosso supervisor, perguntou pra gente, no geral, pro meu pelotão, qual era o exemplo que a gente tinha, a referência que a gente tinha, digamos assim, de humanidade, de exemplo para seguir. Muitos citaram muitos atletas, tal, isso e aquilo outro, atores. Eu citei o meu avô. Meu avô é a maior referência de homem, de integridade, ou seja, eu tinha um exemplo. Porque eu nunca me meti em certas coisas? Porque meu avô nunca me deu exemplo disso. Nunca me apontou esse caminho. Se eu fosse por um caminho errado, obscuro, tenebroso, é por culpa exclusividade minha. Não pelo exemplo que eu tive, graças a Deus. Todos nós temos nossos erros, temos nossos pecados. Meu avô com certeza tinha os deles, mas as lembranças que eu tenho deles são as lembranças e feitos positivos da parte dele. Não me recordo muito de coisas negativas. E por aí vai. Por isso, pessoal, é importante o exemplo. Aí eu faço a seguinte pergunta para você que é pai e que é sobretudo cristão. Se é católico ou protestante, mas que é cristão, verdadeiramente cristão. A quem você está entregando o seu filho para ser o exemplo para ele seguir? A um professor de universidade? A um professor de escola primária? De escola infantil? Ensino fundamental, infantil ou médio? Você sabe a conduta dos professores? Você conhece a conduta deles? Por exemplo, aqui próximo onde eu moro tem uma escola infantil. Eu sempre fiquei um pouco curioso de saber como que eram os professores. Mas eu fiquei curioso, não vou dizer assim curioso, mas eu queria saber, assim, para me ter uma ideia, uma escola infantil. Aí eu sempre dou umas corridinhas por aqui, umas caminhadas, e certa vez passei, porque eu sempre, na maioria das vezes, passo próximo a essa escola. Aí eu passei próximo a essa escola e escutei as crianças que estavam saindo de lá, junto com as mães, os pais, dizendo, professor, isso e aquilo. Aí eu me virei para ver, digamos assim, o perfil dos professores de lá. Ou pelo menos um dos professores, no caso. Quando eu olhei, pasmem. Imagine você, que é pai cristão, pensa no professor para o seu filho, um professor íntegro, um professor de conduta idônea, um professor, digamos assim, que seja um exemplo, pelo menos físico. Quando eu olhei, era totalmente o contrário. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque hoje essas plataformas, elas reprimem vídeos se você falar a verdade, mas vocês têm essa ideia. Você, enquanto pai cristão, que quer um professor cristão, um professor que professe a realidade, que assuma pelo menos o direito natural, a própria natureza das coisas. Ele é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Pra você ter uma ideia. Isso, sobretudo, na questão sexual. Totalmente contrário do que você imagina enquanto que é cristão. Deu para compreender? Aí muitas pessoas me indagam, falam, Antônio, mas não tem nada a ver a decisão que a pessoa toma, né, na vida dela, sexual, isso e aquilo. Tem a ver sim, porque esse professor vai ser o exemplo do seu filho. E seu filho, sobretudo na primeira infância, nas primeiras séries, eles vão lá, não é para aprender propriamente dito, que a capacidade cognitiva da criança não está ainda, digamos assim, nitidamente formada para se prender numa disciplina, se prender numa explicação. Não está ainda nessa fase. Pelo contrário, está ali para brincar, que é coisas próprias de criança. Deu para compreender? Mas elas absorvem o exemplo dos professores dele, assim também como absorvem dos pais. Eu vejo isso aqui em casa. Deu para entender? Por isso que o autor fala das 4 regras praticamente básicas que eles dão, de conhecer o filho, conhecer a capacidade cognitiva dele, a questão do caráter,
ter um bom método e ser o exemplo, ele fala que o exemplo... Por quê? Porque o exemplo contém todas as anteriores. Repetindo, o conhecimento sobre o objetivo da educação, ou seja, qual o fim último que você quer da educação. Conhecimento propriamente sobre o caráter do filho, o método e o exemplo, praticamente o exemplo contém todas as anteriores. Por quê? Porque é o professor que sabe, ou pelo menos a gente pensa saber, o professor e o pai, qual é o objetivo da educação, conhece a capacidade da criança e o método. Está contido no professor, não é na criança nessa fase. Deu para compreender? E a criança absorve o exemplo. Tem até um filme muito interessante, que eu recomendo a vocês assistirem, chamado O Urso. É do mesmo diretor daquele filme O Nome da Rosa. É um filme fantástico, vale muito a pena. Assistam esse vídeo. E fiquem atentos, pessoal. Você que é pai, você que é mãe, sobretudo cristã, busque saber qual é a conduta dos professores de vocês, dos filhos de vocês. É necessário saber disso. Isso é básico. Professor, ele tem que ser o exemplo de conduta, exemplo propriamente daquilo que ele ensina, e uma série de outras coisas que vocês podem imaginar enquanto pai. Ou você que é pai cristão, que acredita na natureza das coisas, no direito natural, que, como consta na Bíblia, que homem é homem, mulher é mulher, e por aí vai. Você vai entregar o seu filho a alguém que professa tudo ao contrário disso? Você que é cristão, eu estou falando. Se você não liga com isso, é problema seu, mas você que é cristão, você vai entregar o seu filho na mão de alguém desse tipo? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui esse vídeo. Agradeço a todos que o assistiram. Ficou um pouco longo, mas eu penso que deu para vocês entenderem que na primeira fase da criança, na primeira infância, o mais importante é o exemplo. Por quê? Isso é tão nítido. Por que o exemplo? Porque a criança aprende a falar como? Escutando a gente falar. Ela aprende a andar como? Porque ela nos vê andando. Certas condutas que elas desenvolvem, porque ela vê a gente. Deu para compreender? Ficou bem claro? Na primeira infância, a criança absorve. É a fase digamos assim, da absolvição. Ela absorve. Depois vem as outras fases. Inclusive eu li um livro aí bastante interessante, se eu não me engano, chamado A Mente da Criança, onde o autor fala que o cérebro está completamente desenvolvido aos 19 anos de idade. Deu para compreender? Imagina na primeira infância. Mas é na primeira infância onde começa esse desenvolvimento. E se você não tiver um bom desenvolvimento logo no início, lá no fim você não vai ter. Depois você não vai lamentar enquanto você que é pai, você que é mãe, dizer: o que foi que eu fiz? Onde eu errei? Coloquei meus filhos na escola, paguei os melhores professores, as melhores escolas. Você errou aí. Você pagou para outros educar o seu filho e não procurou saber quem são esses outros. O erro foi aí. E muitas das vezes você entrega os seus filhos na mão de Satanás e não sabe. Bem, pessoal, é isso. Agradeço a todos. Fiquem todos com Deus. Sejam exemplos morais, espirituais para os seus filhos. E aguardo vocês no próximo vídeo.